Fala, nação flamenguista! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, está se falando aí em goleiro aí no Flamengo aí, né? Goleiro que está sendo especulado por vários times brasileiros. Não é mentira, que eu já vi em outros canais também. E também vi também em sites oficiais, beleza? É o Pedro Murisco, né? Goleiro do Curitiba, goleiro de 21 anos, 1,91 m. Vamos ver aí, né? Vamos ver. Que Rossi, a gente está bem guardado ali com Rossi, né? Mas o goleiro, né, reserva do Flamengo aí, pode ter uma possível saída e já tem que fazer reposição, beleza? Vamos ver também, pessoal, um trechozinho do Taon e um trechozinho rápido do Sport Center, ver as últimas notícias do Flamengo, né? Carrascal que chega hoje, Carrascal que vai estar chegando hoje no Flamengo. Então, sem mais enrolações, vamos começar com o vídeo. Se você puder, se você gostar, se inscreva no canal e comente as suas opiniões no comentário. A sua opinião aqui é muito bem-vinda, beleza? Sobre mais clubes interessados em Pedro Morisco. Nessa terça-feira contei que Flamengo e Palmeiras não fizeram proposta, mas monitoram com muita atenção a situação do goleiro de 21 anos de idade que pertence ao Curitiba. Depois que eu publiquei esse vídeo, fui avisado de que Bahia e Botafogo também já andaram sondando a situação do Morisco, com o Bahia preparando uma oferta oficial para a compra do atleta. O Morisco é muito bem avaliado pelo Grupo City, que é dono do Bahia, entre outros clubes pelo mundo. Importante contar que na Bahia chegaram que não desistiu da contratação de um centroavante. E o grande alvo no momento é Beltrán, argentino de 24 anos de idade, revelado no River Plate que pertence à Fiorentina. Cheguei a contar para vocês no final de semana que Gabriel Jesus foi um alvo. O Flamengo sondou a situação junto a Paulo Pitombeira, mas quando o empresário afirmou que o Jesus só pode voltar a jogar em outubro, isso acabou por dificultar as negociações. O Flamengo quer ter um centroavante para já. Negociações com a Fiorentina já começaram. A primeira proposta do Fla de 15 milhões de euros não foi tão bem avaliada pelo clube italiano. Esses 15 milhões de euros hoje equivalem a 98 milhões de reais. A tendência é que o Fla precise aumentar um pouco a oferta, até porque o Beltrán está avaliado em 18 milhões de euros. Ele havia sido comprado do River Plate por 12 milhões de euros. Beltrán tem as características que o Felipe Luiz busca num centroavante. Alguém que ajude na marcação, pressão alta, que tenha mobilidade e que possa jogar em mais de uma posição. Se o Beltrán for contratado, dá para cravar que o Pedro... E ficando até mais otimista com a chegada de reforços, o Emerson Royal e o Samuel Lino, que chegaram, já elogiaram a estrutura do clube. Vamos acompanhar. Eu sempre fui flamenguista e não sabia, né? Esse primeiro calor com a torcida foi muito importante para mim. A gente sabe anteriormente a dificuldade que foi, né? Eu mostrei o interesse de vir para cá, mas a gente teve uma certa dificuldade para isso ser realizado. Quero agradecer de primeira mão, né? O esforço que o Flamengo fez para me trazer para cá. Eu tô muito feliz. A torcida é uma torcida que eu já joguei contra e é difícil pra caramba jogar no Maracanã contra o Flamengo. E na verdade a perna treme quando vê o calor da torcida. Muito boa estrutura, fantástica a nível europeu e muito mais ainda. Isso me surpreendeu muito. Então, o Atlético está numa fase agora de crescimento e de mudança na parte de estrutura. Estão criando uma cidade esportiva e tudo. E hoje sim o Flamengo é melhor que o Atlético de Madrid. Hoje a estrutura que tem, o tamanho, todo o campo, tudo hoje é maior que o Atlético de Madrid. Legal, então, o Samuel Lino ali com a TV do Flamengo, com o amigo João Guilherme, elogiar a estrutura do Flamengo atual, penso eu que não surpreende. Agora, dizer que está maior ou melhor que a do Atlético de Madrid, a mim me surpreende. Não, foi o primeiro a falar isso. O Saul falou isso semana passada. Mas Os dois vieram de lá. alguns clubes, normalmente, o que eu penso pelo menos, os clubes europeus, ainda mais um clube como o Atlético de Madrid, está sempre disputando Champions e chegando, e etc e tal, uma estrutura melhor que a dos brasileiros. A dos brasileiros tem crescido, né? Não conheço a estrutura do Atlético de Madrid. O Hoffman, que vive lá, talvez qualquer dia desse participando com a gente possa trazer mais detalhes. Mas imagino que passe pelo fato da estrutura do Flamengo ser bem recente, né? Foi inaugurada há pouco tempo, talvez já com avanços
que uma estrutura, imagino, mais antiga, um pouco mais antiga do Atlético de Madrid não tenha. Estou aqui Não, mas por muito conjecturando. Não, mas por muito tempo os clubes europeus negligenciavam um pouco estrutura de CT, né? Nem era tão cultural ali. Quando começaram a estabelecer, vários ficaram para trás. Eu lembro que o CT do PSG, na época que já tinha Ibrahimovic, Thiago Silva, os caras reclamavam e iam fazer trabalhos fora porque a estrutura do CT não atendia, não era ideal. É claro que todo mundo foi evoluindo. O Saúl até fala que a estrutura do Flamengo para ele é mais próxima até do Chelsea, que foi um clube que investiu bastante também em CT nos últimos anos. E é claro, o Flamengo tem um investimento alto no Ninho do Urubu, conseguiu ali uma estrutura que chama atenção e usa até como trunfo também em contratações de jogador. Já alguns jogadores utilizaram as instalações para se recuperarem de lesões, né, jogadores de outros clubes. Então é importante para o clube dar esse salto também. O problema no Flamengo é que a estrutura muitas vezes não era tão bem utilizada como deveria, né? Faltava esse passo de profissionalização, de integração dos setores, de ter um direcionamento mais científico, e vejo que o Flamengo está indo por esse caminho agora. E as contratações que chegam, né, são muito impactantes, porque você pode tentar ali desqualificar de alguma maneira, né, torcedores rivais tentarem diminuir as contratações, mas eu vejo que as três, né, esse pacote aí com Emerson Royal, Saúl e Samuel Lino, são todas contratações de impacto. Uhum. E até o Emerson Royal, que tende a ser um cara ali, até pela comparação com o Rodinei, tratado como mais folclórico, é um jogador que já jogou no Tottenham, no Milan, que tem uma experiência já em seleção brasileira. O Emerson Royal perdeu a grande chance da carreira dele, ele tinha tudo para ir para a Copa de 2022, por causa daquela expulsão contra o Equador. E acabou, a comissão técnica do Tite ali ficou meio chateada com a atitude, né? Não esperava isso de um jogador com a experiência dele. Ele acaba sendo preterido, mas estava ali no grupo. Jogou muitos jogos de eliminatória. E pensando em futebol brasileiro, por mais que ele não tenha ido tão bem nos últimos anos, né, no futebol europeu, mas chega com condição de, no mínimo, brigar pela titularidade com Varela, e em muitos momentos vai jogar, que é um lateral de mais apoio, de mais ofensividade. Samuel Lino, para mim, quem acompanhou o Samuel Lino no futebol europeu e no Atlético de Madrid, dispensa apresentações. É verdade que no último ano não foi o Samuel Lino do auge no Atlético de Madrid, mas você não pode taxar um jogador só por uma temporada na carreira. O Saúl foi para o Sevilha e é normal que renda menos num clube como o Sevilha, que não é mais protagonista no cenário europeu, mas os três jogadores, qualquer outro clube que trouxesse um deles, geraria ali apresentaria com pompas e com tapete vermelho, porque são jogadores muito bons, jogadores com mercado no futebol europeu, que chegam em momentos em que ainda podem dar muito retorno, chegam jovens, né? O mais velho é o Saúl, que está na faixa de 30 anos, mas ainda assim com muita lenha para queimar. Então vejo as três contratações do Flamengo de uma vez só, de uma tacada só, certeiras pela necessidade do time. O time titular fica mais forte com essas contratações, você dá mais repertório, até o Breler falava, o Emerson Royal é um lateral mais ofensivo do que o Varela, assim como era o Wesley, então você mantém essa característica. Do Emerson Royal é legal destacar, quando ele vai para a Europa, ele vai numa contratação casada de Betis e Barcelona, que ele ia jogar primeiro no Betis. Quando ele vai para o Barcelona, ele já é vendido imediatamente, não porque estava mal, ele estava muito bem. Só que o Barcelona, com toda a crise financeira que tinha, precisava fazer caixa, e aí pintou a oportunidade de ir para o Tottenham, por isso que ele é negociado. Não teve o destaque que se imaginava, acho que a melhor passagem dele no futebol europeu foi no Betis, mas ainda assim é um cara que alcançou seleção, que poderia ter ido para a Copa. Para o nível do Brasil, acho que ele vai entregar demais, dando essa possibilidade. O Samuel Lino é um jogador que também alcançou um grande patamar, ainda que não veio da melhor temporada. Gosto do fato que sem bola vai entregar também demais, o que é importante na equipe do Felipe Luiz. Não à toa, muitas vezes o Atlético jogando com linha de 3, ele era ala também, podia ser ala ou ponta, então mostra o quanto que ele também tem a questão do comprometimento sem a bola. Aí você pode jogar com o Luiz Araújo na direita e o Samuel Lino na esquerda.
Tendo o Saul jogando como um segundo volante, por exemplo, com o Jorginho nesse primeiro momento, pensando sem o Pulgar. Voltando o Pulgar, você pode ter um time para ter mais a bola. Com o Saul fazendo uma característica, não ele como jogador, mas no posicionamento parecido com o Gerson, aberto na direita, mas sendo meio campista para jogar mais por dentro, canhoto, com o Pulgar e o Jorginho, por exemplo, e aí tendo ou o Samuel Lino ou o Luiz Araújo. Então, você oferece repertório para jogar de diferentes formas com esses jogadores. Acho que eles chegam para ser titulares ou para brigar pela titularidade, sem dúvida, mas dando esse repertório também. Então, são movimentações muito fortes, assim, muito contundentes, e quem pode pensar, falaram da boca para fora em relação à estrutura do Flamengo. Eu não posso esquecer que o Saul é muito ídolo no Atlético de Madrid. Tem mais de 400 jogos, ganhou o título de La Liga, foi vice-campeão de Champions. Então, assim, não ia falar da boca para fora. Tem mais um para encaixar isso tudo que vocês dois falaram aí, Breler e André. Carrascal. Inclusive, informação oficial do Flamengo que ele desembarca no Aeroporto Internacional do Galeão hoje, 15h50. Desembarque do atleta no Aeroporto Internacional Tom Jobim está previsto para as 15h50. Amanhã, Carrascal vai passar por exames médicos, né, na quinta-feira, e seguirá para encontro com o diretor técnico de futebol, José Boto, no CT, no Ninho do Urubu. Assim que o contrato for assinado, todos os bastidores da chegada estarão disponíveis nas redes sociais oficiais do clube e na Flamengo TV. Então acrescenta mais um aí, viu, André? Pode pôr na lista. Aí eu reserva do Arrascaeta. E aí, sinceramente, acho que o elenco tá redondinho. Eu já não coloco o Carrascal no mesmo nível desses outros jogadores. Não. Aí ele Europa. entra ali, e ele entraria para ser recomposição ao Arrascaeta em eventualidade. A Rússia é vista como Europa, né? Embora não dispute hoje as competições, mas quando estava jogando, quando não estava em guerra, estava jogando as competições europeias. Mas o Carrascal, eu que vi muito jogar no River Plate, sempre tive um pé atrás. Sempre que ele entrava, ele nunca foi um titular absoluto do River. Porque ele mostrava habilidade, mas ele não mostrava sequência. Sabe? Decisões equivocadas com a bola. O Carrascal estava na final contra o Flamengo 2019, né? Mas não me lembro se foi titular, não. Não, ele não era um titular do time. Ele era um jogador que entrava recorrentemente, mas que tinha sempre dificuldade. A partir do momento que tinha a posse de bola, conseguia iniciar a jogada, mas a sequência não era boa. É claro que deve ter evoluído, imagino eu. Jogar na Rússia, envelhecer um pouquinho e tal, o jogador mais jovem tem mais essa dificuldade mesmo. E eu quero ver como é que ele chega para o Flamengo. Ele conseguiu agregar uma boa finalização dos lances. Ele sempre começou bem. Pode falar, Abel. Não, complete, depois eu falo. Não, terminei. Desculpe. Te distraí no seu raciocínio, né? Te atrapalhei. Peço desculpas, Não. É porque a Natália Andrade já pede passagem. Vamos lá, claro. Para falar sobre o Galo Forte. Então, galera, estamos de volta. Nação Flamenguista. Site do GE. Não sei se vocês conseguem ver aí. Notícia do GE. Geralmente notícia do GE não é vazada, não. É tudo coisa séria, né? Vamos falar aqui rapidinho sobre o Beltrán, né? O Flamengo está aí de olho no Beltrán. Em busca de atacante, o Flamengo tenta convencer Beltrán da Fiorentina a atuar no Brasil. Mais um, né? Que o Flamengo está aí fazendo aí a cabeça para jogar no Mengão, né? O maior time da maior torcida do mundo. O Flamengo continua de olho no mercado, né? Tem Lucas Beltrán como principal alvo, pessoal. Centroavante argentino de 24 anos apenas. Pertence à Fiorentina da Itália, que admite que quer negociá-lo. A missão rubro-negra, no entanto, não é simples, né? Precisa convencer o jogador a atuar novamente no futebol sul-americano, mas sul-americano, mas com nível europeu, né? As competições que o Flamengo tem para ele vai ser ótimo, até ele voltar para a seleção da Argentina, né? Porque, a Libertadores, Brasileirão, o mundo todo que assiste. Libertadores, quase o mundo todo também, mas chega perto, né? E a Copa do Brasil, né? Que tem muita visibilidade. Beltrán, né? Foi revelado pelo River Plate e também passou pelo Colo, né? Antes de chegar ao clube italiano em 2023. Na ocasião, a Fiorentina pagou cerca de 22,5 milhões de euros ao River Plate, né?
No momento, para liberar o jogador, a Fiorentina exige 15 milhões de euros, cerca de 96 milhões de reais. O GE apurou que ainda há espaço no orçamento do Flamengo, né, para novas contratações na atual janela. O clube acertou com o Samuel Lino, né? Como o Nicola falou, né, que o Pedro ainda o Flamengo ainda pensa em negociar o Pedro, né? O Flamengo acertou aí com o Samuel Lino a contratação mais cara do Flamengo, né? 143 milhões, Carrascal 77 milhões, já deve estar chegando. Emerson Royal 57 milhões e Saul livre, apenas pagamento de luvas, né? Existe ainda a chance de nova saída, como a de Michael, né? Que não tá indo muito bem. Beltrán atua como centroavante, uma das posições procuradas pela diretoria, que deseja um jogador com características, né, diferente do estilo de Pedro. Além de 9, o argentino pode atuar como segundo atacante, né? O interesse rubro-negro no atleta foi inicialmente divulgado pela Goal, né? Confirmado pela reportagem do GE. Em negociação com a Fiorentina, o Flamengo trabalha para convencer o jogador a aceitar o projeto rubro-negro. Há 24 anos, Beltrán passou apenas 2 temporadas na Europa e inicialmente deseja seguir no Velho Continente. Caso tenha ok do atacante, o clube carioca enviará proposta para os italianos, né? Na Fiorentina, o atacante marcou 16 gols e 7 assistências em 98 jogos. Na última temporada foram 6 gols, né, e 5 assistências em 47 partidas. Seu melhor ano na carreira foi em 2023, quando marcou 17 gols em 35 jogos. Aí sim, que ultimamente o aproveitamento dele está em 25%, 22%, né? E em 2023 foi quase 50%. 50% praticamente, né? Então, torcedor, o que é que vocês acham da contratação do Beltrán? Site do GE saiu agora, né? Vocês concordam? Precisa de mais um 9? Agora, na minha mente, eu ainda ficaria com o Pedro, porque o Pedro, para mim, é craque, velho. Pedro, para mim, é um craque. Joga muito, muito bom detalhe, fora da área também, viu? Beleza? Tamo junto, pessoal. Essa foi a notícia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e comente suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Então, até o próximo vídeo. Estamos de volta amanhã, cedo, com vídeo novo.